A gente está recebendo aqui um médico que é cirurgião vascular, o doutor Rogério. Também temos a Silvia e o Lucas, que são pessoas que, apesar de serem de idades diferentes, carregam esse problema das varizes. Nós vamos falar com eles daqui a pouquinho, vamos falar dos casos deles e você vai aprender com o doutor Rogério como identificar, como tentar prevenir as varizes e, para quem tem, quais são os tratamentos. Olha, elas são mais comuns nas mulheres, é verdade, mas aparecem também na gente, nos homens. Eu tenho varizes. Vamos falar agora sobre elas. Além de problemas estéticos, né? Elas podem ocasionar danos à saúde. Então agora você vai saber como aliviar as varizes e quando a cirurgia é a única solução, na reportagem de Hélio Almeida. Vamos ver. Pernas bonitas de dar inveja. Exibir o corpo sem nenhum medo. E nesse período de calor, abusar das saias mais curtas. Mas as mulheres têm uma inimiga terrível. Você acha que tem mais medo de celulite, de estria ou de varizes? As três, né? Os três é o terror, né? As três. Varizes são feias mesmo. 6 em cada 10 mulheres sofrem com esse mal e nem querem ouvir falar sobre o assunto. É horrível. Incomoda. Eu ainda não tive esse problema, mas incomoda, né? É mal estranho, né? Acho que todo mundo tem. A perna fica uma beleza, né? Mas o que você sabe sobre esse assunto? Muita coisa não. Não procuro nem buscar tão fundo para não ficar tão assustada, né? Porque todo mundo vai ter, né? Eu já tenho. E para piorar, as varizes não são só apenas um problema estético. Elas são causadas por uma doença do sistema circulatório e das mais comuns que existem. A varize é uma doença. Tudo aquilo que no nosso corpo que não é o padrão normal, nós consideramos uma doença. É lógico que no cenário das doenças vasculares existem doenças bem mais graves que as varizes. Acho que no nosso ambiente social, onde se tem uma preocupação estética muito importante, as varizes às vezes causam um desconforto muito estético, muito importante especialmente nas mulheres. Mas a varize não é uma doença, de modo geral, que leve a complicações graves. Se nós pensarmos, a cada 100 pessoas que têm varizes diagnosticadas, apenas 10 pessoas vão ter complicações mais graves referentes às varizes. As varizes aparecem quando as veias começam a falhar na tarefa de levar o sangue de volta ao coração. As veias das pernas têm pequenas válvulas que impedem o sangue de voltar para os pés pela ação da gravidade. Normalmente, essas válvulas permitem a passagem do sangue e se fecham para evitar que ele volte. Quando elas não funcionam direito, as veias engrossam, começam a fazer muitas curvas e se inflamam, causando dor. As varizes aparecem geralmente depois dos 20 anos de idade. O fator hereditário é a principal causa. Segundo especialistas, a maioria dos casos está associada à genética. Se o pai ou a mãe tem a doença, há até 90% de chance dos filhos terem também em algum momento da vida. Outras causas comprovadas do aparecimento de varizes são o excesso de peso e profissões que fazem com que a pessoa fique muito tempo em pé ou longos períodos sentada. A inatividade física oferece o maior perigo. E quando as veias ficam muito grossas, o risco para a saúde aumenta. A complicação mais perigosa das varizes é o aparecimento de uma úlcera venosa. É uma lesão de pele que geralmente se instala próximo ao pé, naquela região do tornozelo, e esse tipo de úlcera seria a representação maior daquele estado que nós chamamos de hipertensão, de aumento da pressão das veias, que acabou desencadeando todo esse processo. A tecnologia deu um passo enorme nos últimos anos e chegou ao tratamento de varizes. O bloqueio da veia safena, uma das mais importantes do nosso corpo, já pode ser tratado com laser endovascular. Através do calor emitido pelo laser, a veia vai se fechando até se transformar em um cordão fibroso, impedindo assim o agravamento da doença. Marley era manicure e acha que a posição que ficava durante o trabalho foi a causa do aparecimento de varizes nas duas pernas. Muito tempo sentada, mesma posição,
praticamente uma vida sedentária, né? Eu ficava de 8 a 10 horas, às vezes 12 horas sentada. Marley convive com a doença há 8 anos e as varizes a incomodam bastante. Ela não usa short e nem saia curta para sair na rua. A vergonha tem explicação. Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu estava no litoral e caminhando normalmente, de bermuda, tal, com as minhas perninhas assim, muito brancas, né, aparecendo as varizes. Dei de encontro a 2 adolescentes que estavam chegando, passaram por mim e comentaram: nossa, olha a perna daquela mulher. As varizes que ela tem na canela são mais grossas do que os vasinhos que apareceram nas coxas. Marley decidiu resolver o problema com uma operação. Fez todos os exames necessários e agora só pensa no próximo verão. Verão 2014 vai ser mesmo. Mas o problema não é exclusivo das mulheres. Os homens também podem ter varizes. Entre eles, a chance é 3 vezes menor, mas muitos se preocupam com isso. Tem uma questão, eu acho que de saúde, mas a primeira preocupação é a estética. Para seu Ailton, de 66 anos, varizes é um assunto bem conhecido. Há 36 anos ele notou o primeiro vasinho. A doença já atingiu as 2 pernas e em uma delas formou um edema que deixou manchas roxas na canela. São varizes, inclusive essa parte embaixo, no pé, né? E do outro lado também, acho que são microvasos, vasos menores. Seu Ailton nunca fez cirurgia. Já tomou remédio para diminuir o inchaço, principalmente da perna esquerda. Usa meias de compressão quando trabalha, para ajudar a conter a doença. Eu comecei a utilizar uma meia elástica, que ela vem até a parte do joelho, ela deixa o calcanhar de fora e a parte do pé aqui na frente também fora, né? Quando eu ficava sem a meia, eu sentia a perna inchada e doía um pouco. Mas como combater, diminuir ou retardar o aparecimento dessa vilã da boa aparência? Evite ficar de pé, parado, na mesma posição por muito tempo. O movimento faz com que os músculos das pernas ajudem o sangue a circular. Pelo menos algumas vezes por dia, eleve as pernas acima do nível do coração por alguns minutos. Isso facilita o retorno do sangue para o centro do corpo. Caminhar é o melhor remédio. E busque orientação para fazer exercícios regularmente. Procure sempre manter uma alimentação balanceada. Para quem já tem varizes, é indicado o uso de meias elásticas. Os resultados são melhores se a utilização começar de manhã, logo quando sair da cama. Os maiores agravantes da doença são a obesidade, o sedentarismo e o cigarro. Mas os especialistas garantem, não há motivo para desespero. Nem toda veia aparente é uma varize. E os tratamentos variam conforme o estágio da doença. Os casos mais graves são resolvidos com cirurgia e os mais leves com procedimentos simples. Você pode tentar secar essas veias maiores com uma espuma. É uma droga que nós misturamos com ar, uma droga chamada polidocanol. Essa droga faz uma espuma e nós injetamos na veia. E isso pode também ajudar no tratamento das varizes. Não deve se confundir isso com o tratamento dos pequenos vasos, aqueles vasinhos fininhos que incomodam muitas mulheres do ponto de vista estético, que às vezes estão associados às varizes, mas às vezes são isolados. O caso da Ana Paula não teve jeito. Foi preciso uma intervenção cirúrgica para eliminar as veias grossas que ela tinha nas pernas. Eu sentia muito cansaço também nas pernas, mas eu não tinha me dado conta que era por causa das varizes, né? A cirurgia assustava a Ana, mas tudo foi bem mais simples do que ela imaginava. O alerta para procurar um médico foi dado pelo marido, e ele tinha motivos. Ela fica com os pés muito gelados e em situações assim que não é para ter o pé gelado. Então eu falei, poxa, Tem um problema. será que você não tem um problema de circulação aí? Agora Ana Paula exibe sem nenhuma vergonha as pernas sem varizes. O maridão aprovou, mas tem coisas que não mudam.
Isso realmente incomoda, né? Um pé gelado numa noite gelada. Aí não dá, não tem como, né? O pé gelado, então, foi o start, na verdade, né? Talvez tenha sido, viu? Entenda mais sobre varizes, tratamentos e quando há necessidade de cirurgia, agora no palco do Programa da Tarde. Bom, para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo o cirurgião vascular Dr. Rogério Nezer e duas pessoas que sofrem com as varizes. O Lucas dos Santos, que tem 24 anos, e a Silvia Cunha, que tem 52. Sejam bem-vindos todos vocês. Muito obrigado. E agora, você de casa que tem esse problema, ou que conhece alguém da família que tem, fique ligado, vamos tentar prevenir também. O doutor Rogério trouxe inclusive uma máquina para fazer um exame aqui de quem estiver disponível para isso. Doutor, eu como homem e portador de varizes, posso dizer que os homens também têm que ficar ligados nesse assunto, porque é um problema que hoje atinge muita gente, né? É verdade, não atinge só as mulheres, não é um problema exclusivo das mulheres. As mulheres têm uma proporção um pouco maior do que os homens, por vários fatores hormonais, gravidez, uso de pílula é muito comum, isso são fatores que acabam influenciando, mas não é um fator exclusivo das mulheres. O Lucas, por exemplo, que é um rapaz, tem quanto? 24 anos, né? Onde é que você tem varizes aí, Lucas? Aqui é na perna esquerda mesmo, e são mais acentuadas, eu trabalho em pé, mas eu acho que foi o momento que acentuou mais. Eu já tenho há algum tempo, acho que com 18 anos talvez, eu jogava basquete. E já meus amigos falavam que, nossa, cuidado com essa veia aí que vai te dar problema. E como é que você descobriu que tinha esse problema? Na verdade, eu fui no médico e o doutor passou para mim. Isso é varizes, você vai ter que operar, vai ter que fazer tratamento e é o que eu estou fazendo. Você operou? Ainda não, vou operar ano que vem ainda. Agora é engraçado, né, doutor Rogério? Porque ele faz esportes, joga basquete. E por que será que ele tem varizes? Tiziana, o principal fator para o desenvolvimento das varizes é o fator familiar. Então, se você quiser saber exatamente se você tem uma predisposição ou não, olha para a sua família, para os parentes diretos, os parentes em primeiro grau. Então, quem tem mãe, pai, tio de primeiro grau com varizes, você já sabe que a genética é favorável ao aparecimento das varizes. Então, esse é o principal fator. E tem como prever? Se você já sabe, por exemplo, que sua mãe tem ou que sua avó teve, tem como você prevenir de algum jeito ou não? Existem alguns fatores que são fatores contribuintes, tá? Que são fatores ambientais que nós podemos tentar controlar, não exatamente, mas não ficar tão expostos. Por exemplo, uma vida sedentária. Então, a pessoa que não pratica exercícios físicos, ela tem uma predisposição maior ao desenvolvimento das varizes, obesidade, que vai dificultar o retorno venoso. No caso das mulheres, o uso da pílula. Então, nós sabemos que agrava, então, tentar ver qual é o risco-benefício do uso da pílula. Agora, essa meia elástica que a gente estava vendo na matéria, ela ajuda o quê? A diminuir a dor ou ela resolve o problema às vezes? A resolução do problema é só a intervenção, seja ela através da secagem das varizes ou da cirurgia. Então, a resolução é só com intervenção. As meias elásticas, elas vão servir basicamente para aliviar os sintomas e, de certa forma, prevenir, mas muito pouco. Tá? Então, é mais uma questão de prevenir os sintomas de inchaço e de dores nas pernas do que propriamente tratar as varizes. Doutor Rogério, a Silvia também está aqui com a gente, né? Como é que surgiram as varizes na senhora? Quando eu me casei, eu casei com 19 anos e eu comecei a tomar pílula. E a minha mãe tinha varizes e eu tive tromboflebite por conta de estar tomando em seguida a pílula e não ter parado. Aí eu fui no médico e aí desencadeou todo o processo. A senhora está tratando? Agora ainda não, mas vou começar depois de ter conversado. Bom, não pode perder tempo, né? Nós temos aí umas fotos. Eu gostaria que o doutor Rogério fizesse uma pequena análise dessas fotos que a gente vai mostrar. Que tipo de varizes e qual seria o tratamento? Pelo menos assim, superficialmente, né, doutor? Claro que o senhor não tem a pessoa aqui para fazer o exame. Essas já são varizes bem avançadas. Isso é um caso evolutivo de já provavelmente de vários anos. E o tratamento para isso é cirúrgico, não tem dúvida. Não tem outro jeito. Existe a possibilidade de fazer aplicação com espuma,
mas um dos melhores resultados para esse tipo de varizes, sem dúvida nenhuma, são com cirurgia. Agora, nesse estado que a gente está vendo aí da perna dessa pessoa, a gente pode dizer que ela está correndo mais risco de ter um problema cardíaco ou de ter, isso que a gente mostrou na reportagem agora aí, úlcera venosa, por exemplo? Sim, úlcera venosa, sim. Problema cardíaco, não. As coisas são muito separadas. Existe até um mito de que a veia safena, a veia que vai para o coração, não é nada disso. A veia safena é uma veia exclusiva da perna, e que muitas vezes as pessoas confundem porque ela é retirada e colocada no coração, mas elas não levam sangue de forma alguma diretamente para o coração. É uma cirurgia muito complicada, muito demorada e muito arriscada, ou não? Não, o risco hoje em dia ele é bastante pequeno, é bastante controlado. É lógico que isso vai depender muito das comorbidades ou das doenças associadas que o paciente tem. Então, um paciente já hipertenso, diabético, com insuficiência cardíaca, etc., ele tem um risco muito maior do que uma pessoa que não tenha esses problemas de saúde. Agora, no caso da cirurgia, qual é o tempo médio de recuperação? Para quem tem um caso avançado de varizes, tem que retirar, fazer... A cirurgia é o único negócio, a única solução. Qual é o tempo de recuperação média? Então, hoje em dia, Ana, a recuperação é muito mais rápida do que era no passado. No passado se falava de 1, 2 meses? Exato. Existe muito mito a respeito disso, tá? Hoje em dia, a recuperação das varizes, ela vai depender basicamente da quantidade e do tamanho das veias que devem ser retiradas. Certo. Então, obviamente, que um tratamento no começo, ele vai proporcionar um tempo de recuperação muito menor. Umas varizes, como nós vimos naquela foto, o tempo de recuperação é maior, porque as incisões são maiores, são muito mais incisões e portanto, o trauma cirúrgico é muito maior. Deixa eu aproveitar e pedir uma outra imagem para a gente poder fazer uma avaliação aqui no palco. Por exemplo, nesse caso, o senhor indicaria a cirurgia, olhando só pela fotografia. Eu sei que para poder ter a certeza absoluta, a gente tem que ir ao consultório, fazer aí um exame muito mais aprofundado. Porém, nesse caso, aquela técnica que o senhor falou, da espuma, seria indicado ou é a cirurgia? Então, Ana, a espuma, hoje em dia, ela tem duas indicações básicas, tá? Primeiro, são aquelas varizes já que formaram úlceras nas pernas dos pacientes. Então, para você fazer um tratamento menos agressivo, onde você não precisa de um resultado estético muito significativo, fazer a espuma é um ótimo negócio. Tá? Agora, para este caso em particular, eu indicaria a cirurgia. Lógico que, como você ressaltou, isso são imagens, eu não conheço o paciente, não fiz o exame clínico, não tenho nenhum exame subsidiário, baseado apenas nessas fotos. A minha indicação seria cirurgia e, como uma complementação, a escleroterapia. Pode ser usada a espuma Como é que a também. pessoa percebe que ela tem esse problema? Porque as mulheres, de modo geral, são muito vaidosas e elas, às vezes, têm um vasinho, uma coisa... Não faz muita diferença, visualmente, esteticamente falando. Mas depois aquilo pode crescer. Esse é um problema que se resolve desde o comecinho ou a tendência de evoluir é... Então, hoje em dia, a tendência é que se faça o tratamento muito precoce. Então, aparece um vasinho ou dois, uma coisa... por mínima que seja, a indicação de tratamento já está estabelecida, porque os tratamentos dão resultados favoráveis, com risco muito baixo, ao passo que se você deixa a coisa evoluir e ficar acumulando uma série de vasos e de varizes, fica muito pior, é muito mais trabalhoso e o resultado estético é muito inferior. Você tem umas máquinas aqui para fazer exame, né? Ao vivo. Sim. Aliás, eu queria mostrar isso porque eu tenho que confessar uma coisa, Brito Júnior. Eu trato de vasinhos e varizes desde os meus 15 anos de idade. Mas você, Ana Hickman, é uma mulher perfeita. Nossa, mas quais tratamentos você já fez, Ana? Eu já fiz, já esclerosei com... Meu Deus, eu estava com a palavra agora aqui. Laser. Com glicose. Já fiz aquela experiência do laser, acho que dói muito, prefiro a glicose. Já fiz a técnica da espuma. Eu nunca cheguei a uma cirurgia definitiva. Uso meia elástica para viajar, voos de longa duração, é uma coisa que me traz conforto. Faço drenagem para poder aliviar. E tem coisas que a gente tenta fazer ao longo do dia, mas eu vou te falar, quem tem varizes sabe quanto é ruim. E eu estou muito curiosa para ver esse equipamento. Vamos lá ver, doutor? Eu também. Vamos lá? Eu queria ver nas minhas perninhas. O doutor Mas você Rogério... não tem nada, Ticiane Pinheiro. Elas duas vão disputar agora a quantidade de vasinhos, porque a gente não vê nada de errado nessas mulheres, né? Nada. O doutor Rogério Nezer
está trazendo aqui uma máquina que é de ultrassom e outra que é o translumidor de varizes. É isso, doutor? Transiluminação de varizes. Então, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que o senhor vai usar primeiro. Então, ultrassom. Ultrassom. Posso ser a modelo, então? Por favor, por favor. A Tiziane que não tem nada já tá de perna de fora. Vai, tá mais fácil você. Não, deixa eu falar, é que eu vi... Você que viu, né, um vasinho quando eu te perguntei hoje, se eu fiquei tinha... procurando, assim, gente, eu cheguei no camarim e fiquei assim, ó. Deixa eu ver se eu encontro. E não achei nada. É pele lisinha, não tem um vasinho. Pra dizer que não tem, eu vi um lá no cantinho, assim, mas era um nada. Então, uma vigiando a perna da outra, né? lógico. Que bonito. Doutor, por favor, faz um exemplo pra gente ver se ela tem algum problema. Eu quero primeiro pedir para apagar um pouco, diminuir a iluminação, porque senão a gente não consegue Tá bom, enxergar. vamos reduzir um pouquinho a iluminação do estúdio para que possa ver o resultado. Esse exame ele tem indicações precisas. Não é para todo mundo que tem um vasinho ou outro vasinho que tem indicação de fazer isso. Certo. Tá? Porque esse exame é específico para quem? Para aquelas pessoas que têm dor na perna, que tem aquelas veias já dilatadas, que tem inchaço nas pernas e que você suspeita que as veias profundas ou mesmo a safena esteja comprometida. Certo, doutor. Então vamos ver a Tiziane se ela tem algum vasinho, alguma variz. Vou pedir para você virar um pouquinho a perna. Sim? Isso, exato. Então, geralmente a gente faz um mapeamento dessas veias. Não dói não, né? Não dói. Só um gelado do gel que é colocado, tá? Para fazer a transmissão sonora, e aí a gente consegue ver a safena, a gente consegue ver as veias profundas da perna. Na tela a gente consegue ver isso. O que a gente está vendo aqui, doutor? No caso dela, então aqui eu estou conseguindo ver a veia safena dela. Tá tudo bem? Uma veia extremamente fina, tem um calibre muito reduzido, uma veia compatível com a normalidade. Então, ela tá bem, então? Aparentemente, sim. Se bem que esse exame, para ser realizado em condições ideais, é um exame que leva 1 hora de duração. Então, a gente precisa colocar o paciente de pé, avaliar várias cadeias venosas. Então, o senhor está dando só uma amostra, uma explicação de como é que funciona um exame. Exato. Agora, o salto alto, você acha que usar salto alto, isso prejudica? Por exemplo, a pessoa não tem varizes. Aí você começa a usar muito salto alto. Você acha que a pessoa começa a ter varizes ou não? Tá, isso é uma pergunta muito frequente. Tá? Não existe nenhum estudo que comprove que a utilização de salto alto está relacionado ao aparecimento de varizes. O que a gente vê muito na prática clínica são pessoas que têm dores nas pernas por usar salto altos e eventualmente tem uma veia ou outra e acaba correlacionando, mas são coisas independentes. Certo. Tá? Então o salto alto não causa varizes. Então a Ana Hickman, por exemplo, que vive de salto alto, e a Tiziane são duas meninas que podem continuar usando salto alto, que não vai ter nenhuma influência Sem problema nenhum. Se elas tiverem que ter varizes, vão ter independente do uso do salto. Ou de subir escada também, que é outro mito que eu estou cansado de ouvir. Subir escada não dá varizes. Muito pelo contrário. Faz bem. Faz bem, porque você exercita a musculatura, você fortalece a musculatura da perna e isso ajuda na tua circulação. Bom, agora tem um outro equipamento que ele serve para quê? Se esse daqui é um ultrassom, o outro é o quê? Esse outro equipamento, ele faz a transiluminação das varizes. O que Você que é consegue isso? ver a Você veia? consegue identificar as veias que são mais superficiais. Habitualmente nós utilizamos isso, eu vou mostrar aqui no meu antebraço. Mas eu quero fazer esse negócio, gente. Eu sofro de varizes desde os meus 15 anos de você idade. Já fiz uma consegue série de ver coisas. onde estão as varizes e você marca essas veias com uma caneta especial. Isso! Que legal. Agora é a Ana, então. Peraí, Quero ver. mas isso que a gente está vendo aqui no... Ó, aqui no seu braço, a gente está vendo o quê? Você tá São veias normais. São veias tá? normais. Exato. Esse exame você usa em que momento? Em que Isso situação? aqui eu uso basicamente quando eu vou programar a minha cirurgia. Então eu vejo o paciente, tem lá aquelas varizes que devem ser retiradas. Eu coloco esse equipamento de transiluminação. Então, com uma caneta especial, caneta cirúrgica, nós vamos ressaltar essas veias para eu poder marcar exatamente aquilo que deve ser tirado. Bom, para quem está chegando agora aqui no programa, deixa eu explicar o porquê o estúdio está tão escuro assim. Nós estamos falando sobre varizes, que é um problema muito comum entre as mulheres. Os homens também sofrem com as varizes. Eu, por exemplo, desde os meus 15 anos trato, comecei por uma questão estética, mas aí depois, aos poucos, fui percebendo que o negócio era muito mais complicado. Na minha família, minha mãe, meu pai, meus avós,
todo mundo tem varizes. Eu tô ficando assustado. Você deve estar com a perna cheia de varizes. Calma. É que eu trato há muito ela tempo, tratou. Brito Júnior. A minha mãe, por exemplo, Brito, já operou 2 vezes. Nossa. E eu sempre tive muita curiosidade, exatamente. Eu nunca cheguei a fazer esses exames. Sim. E eu queria muito saber como funciona. O doutor Rogério Nezer, que é cirurgião vascular, está falando sobre o assunto, está exemplificando, usando a gente aqui como modelos mesmo, para mostrar como o equipamento funciona. A Ticiane, sortuda da vida, não tem nada. Que bom, né? Já no meu caso, eu comecei a esclerosar os vasinhos com glicose, arde muito. Hoje eu até já acostumei. Depende. Em algumas situações. Exato. Já experimentei o laser e já fiz o tratamento de espuma, que eu achei muito bacana. No meu caso, funcionou. Porém, hoje a idade vai chegando, o negócio vai ficando mais sério. E eu tô de calça, mas eu vou fazer uma coisa. Vamos se levantar, então. Quer que eu te ajude? Você vai tirar a calça, Ana? Não vou tirar a calça, eu vou levantar a calça. Vou te ajudar. Eu vou levantar. Ó. Só nessa perna? Hoje eu tô sem maquiagem na perna. Eu normalmente uso um pouco de maquiagem exatamente para poder esconder os vasinhos, que agora não são muito percebidos, porque como eu trato há muito tempo, olha só, se a gente conseguir aproximar um pouco mais... Você que pensa, se o doutor Rogério colocar a máquina aí, aparece tudo. Vai subindo, eu tenho os vasinhos. Em alguns lugares aqui, agora a gente tem a tecnologia HD, dá para mostrar. Tá sem maquiagem, então fica ainda mais fácil. Aqui, ó. Só quem tem esse problema para saber como é ruim. Desconforto, o inchaço, as dores. Agora, para tudo tem solução. Nós estamos recebendo o Dr. Rogério Nezer, que é cirurgião vascular. Ele já mostrou pra gente aqui 2 equipamentos e eu vou fazer aqui um teste também. Ele vai usar isso para poder exemplificar. O exame em si deveria ser feito no consultório de uma forma um pouco mais demorada, mas para você de casa entender como funcionam os 2 equipamentos, eu vou servir de modelo porque eu trato varizes desde os meus 15 anos. Já usei glicose para secar os vasinhos, que é a forma popular que a gente fala. Já experimentei o laser, já usei a espuma. Assim, eu tenho que confessar, tudo é um pouco dolorido. O que é melhor, Ana? Qual foi o melhor tratamento? É não ter varizes. Não, mas o melhor, eu sei. Mas, tipo assim, o melhor pra você que já passou por vários tratamentos, qual foi o menos doído, né? E também o que resolveu mais rápido? Assim, como eu disse o Dr. Rogério, no meu caso, quando eu fiz a espuma, foi para uma única veia. Foi por uma questão de ter uma solução muito rápida. Eu tive que ter alguns cuidados para não ficar com a pele manchada, que pode acontecer. Pode tomar sol, né? Não pode tomar sol, você tem que e não só nesse tipo de técnica. Quando você vai secar o vasinho com glicose, com laser, você precisa tomar muito cuidado depois para não manchar. Mas, enfim, hoje em dia existem diversas técnicas e a gente está falando sobre isso aqui no estúdio. Eu vou fazer agora um exame com uma luzinha. Como é que chama esse equipamento, doutor Rogério? Ana. Transiluminação. É um Isso. equipamento que ele usa um pouco antes, é um pré-operatório, no Exato. caso de pessoas que precisam fazer uma cirurgia. Eu vou levantar aqui a barra da calça só para poder mostrar. É que hoje, como eu não estou de calça e não estou usando maquiagem, vai dar para ver um pouquinho melhor. Você não ri, tá? Por favor, Não, pode não vou tirando. rir. Vai olhando e tirando suas dúvidas. Então, Ana, você tem aqui Olha só, aqui na parte de trás da minha perna. Exato, uma variz já. Ai, que horror! Mas não dá pra ver Não é muito Ana. grande, é pequena, mas já merece uma cirurgia. Você tá brincando, como doutor? eu comentei com você. Exatamente. Você tem como passar o equipamento bem devagarinho para a câmera captar? Olha só, gente, isso aqui fica na parte de trás da minha perna e eu acabo de descobrir que eu tenho uma variz horrorosa que precisa de cirurgia. Ela naturalmente não aparece, né, doutor? Assim, do jeito que tá aparecendo agora no vídeo. Nossa, que coisa horrorosa. Não. Aparece assim, a olho nu, ela é visível, mas você tem que chegar mais perto, tomando sol ou com a pele um pouco mais bronzeada, você não consegue identificar. E maquiagem dá para camuflar. Dá também. Você sente dor aí? Então, eu sou uma pessoa que tenho muito inchaço nas pernas, depois do outras. trabalho. Agora, doutor, deixa eu perguntar uma coisa. Pois Por que ela surgiu exatamente ali, na parte de trás, a dobrinha de trás do joelho, que quando a gente vai secar o vasinho, é a parte que mais dói? Não é justo. Essa região é uma região onde existe uma comunicação muito grande das veias. Então, toda a nossa perna ela é formada por uma rede venosa,
Tá? E nessa região, como existe pouca gordura, as veias são mais superficiais, então elas ficam mais visíveis nessa região. Ah, mas eu posso ter outras varizes Você pode escondidas ter, assim? Exatamente, em outros locais também. E aí, nesse caso, como é que você encontra esses vasos ou essas varizes? Precisa ser feito um exame clínico minucioso, isso vai desde tirar uma história clínica muito bem feita e depois avaliar a perna do paciente em condições ideais, né? Você tem que ficar de pé. Geralmente a gente usa um short bem curto ou um avental e aí expõe tudo isso e a gente vai fazendo a transiluminação para tentar identificar e mapear todas essas veias. E aí eu pergunto para o senhor, e no caso do homem, ou da mulher também, que não apresenta dor, que não tem sintomas, só esteticamente mesmo, o que está acontecendo? O que acontece? Então, o problema básico das varizes são dois. Os dois problemas básicos são: primeiro, que eu já disse, problema genético, familiar. E o segundo faz parte do envelhecimento natural das pessoas. Apesar da Ana ter comentado que tem há muito tempo, desde os 15 anos, ela já lida com esse tipo de problema, a tendência das varizes é que ela piore e vá aumentando ao longo da vida da pessoa. Vamos falar de 5 pontos assim para prevenir e 5 pontos principais sobre tratamento. Prevenção de varizes, o que você precisa fazer? Bom, prevenção de varizes é um conceito muito relativo, porque, como eu disse, genética e envelhecimento você não consegue mudar. Existem fatores ambientais que a gente consegue controlar. Então, eu listei aqui, rapidamente, primeiro, atividade física. Então, de que forma a atividade física ajuda? Porque isso vai fortalecer a musculatura da perna e isso vai ajudar o retorno venoso. Segundo ponto, controle de peso. Que o peso, sobretudo a gordura abdominal, também vai impedir o retorno venoso, vai sobrecarregar as varizes. E aí entra também o tópico da alimentação. A alimentação não é que existe um alimento X ou Y que seja melhor ou pior. A quantidade de alimento e a qualidade dos alimentos, principalmente em excesso, é que vão determinar a obesidade, que vão, dessa forma, aumentar a chance de varizes. Avaliar para as mulheres o uso da pílula, tá? Eu não sou absolutamente contra o uso da pílula, mas só avaliar o risco-benefício, porque é um fator ambiental também. Atividade profissional ou atividade das pessoas de ficar muito tempo de pé ou muito tempo sentado também. Então, aquele profissional que trabalha de pé, é interessante fazer pequenas caminhadas, movimentos com as pernas, para também tentar aliviar. E colocar as pernas para cima, é bom? É bom, ajuda, mas isso é muito pouco prático. Quem é que tem tempo de parar? Quando você está na cama, de repente, antes de dormir, você pode colocar umas almofadas. Isso ajuda. Ah, mas assim, durante o seu dia, eu acho que é difícil para a maioria das pessoas estar colocando a perna para cima. Doutor Rogério, então agora vamos imaginar a pessoa que tem varizes, né? Sim. Qual seria a saída, então? O tratamento? Tratamento, como eu já comentei também, o tratamento, entre aspas, definitivo, é a intervenção, seja ela por cirurgia ou escleroterapia, que é a secagem dessas veias, que pode ser feita com vários medicamentos, como glicose, o tratamento com polidocanol, que a gente faz espuma, enfim, são vários os medicamentos. Então, tratamento definitivo, entre aspas, é a intervenção. Definitivo por quê? Porque o conceito de cura das varizes é muito relativo. Você pode curar o que você tem hoje, mas amanhã você pode desenvolver outras varizes e isso nós não temos como prevenir. Então, resumindo, varizes, quem tem, sempre terá, não existe cura. Tem como aliviar, como desaparecer com aquelas que estão visíveis, formas de você melhorar sua qualidade de vida, porém você vai passar o resto da sua vida tratando. Eu quero agradecer ao Dr. Rogério, a Silvia, Lucas pela participação.